Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. A palavra de Deus nos fala que nós não devemos andar ociosos. Nós não devemos andar preocupados, tristes, cabisbaixos, pensando em algo que nos trouxe problema, que nos trouxe tristeza. A palavra de Deus fala que nós não podemos andar dessa forma. Antes, nós precisamos o quê? Deixar isso diante da presença de Deus, as nossas petições a Deus, e fazer isso conhecido a Ele. E andar em confiança, em conformidade com Deus. Confiança que Ele já sabe da situação que você passou e declarou para Ele. E agora você pode viver uma vida tranquila, sem precisar chorar, sem precisar andar em uma vida de angústia, em uma vida de tristeza. Nós servimos a um Deus vivo e Ele ouve o que nós pedimos. Toda vez que nós colocamos algo diante da presença de Deus, toda vez que nós oramos, toda vez que nós fazemos um clamor como esse, chega diante da presença de Deus e Ele nos ouve. Dessa forma, acreditando que Jesus Cristo, nosso Deus, Ele ouviu. Nós temos a liberdade agora em viver em tranquilidade, em descanso, em refrigério. Muitos momentos da nossa vida nós acabamos passando por algum problema. Isso é normal. Às vezes são consequências dos nossos erros. Acabamos fazendo algumas escolhas erradas e isso nos traz consequências. Outras envolvendo nossos familiares, que eles acabam cometendo algo de errado, acabam tendo uma atitude errada. E por nós ver a situação deles passando por problema, dificuldade, a gente também começa a sentir isso, né? Uma tristeza, porque nós temos amor por eles. E isso às vezes nos traz sofrimento. Um filho, quando você vê o filho na droga, nos vícios, ou no relacionamento errado, você acaba olhando aquela situação e isso te angustia, te traz tristeza, porque é o teu filho, é a tua filha que está passando por aquela situação. E como você, como mãe, como pai, você vai se importar com ele. Isso é normal. Às vezes na tua empresa está passando por um momento de dificuldade, o faturamento não está tão em alta como deveria, as contas estão chegando. E você olhando aquela situação, você acaba te dando tristeza, te trazendo angústia, por causa daquela situação. Muitas vezes vem consequências que nem foi você que cometeu, são outras pessoas próximas de você, ou às vezes até por causa que você está vivendo um evangelho reto, onde você tomou um posicionamento de fazer a escolha certa. Isso pode trazer algum dano a você. Quando você lá no teu trabalho, você toma a consciência de que você é um cristão e precisa somente falar a verdade. Quando o teu chefe, o gestor da empresa te pede para você falar algo, uma mentira, você sabe que segundo o evangelho de Deus, você não pode falar isso. Você não pode falar uma mentira. Mas isso pode custar o teu trabalho, isso pode custar uma suspensão. Isso pode custar o teu emprego. Mas você sabe que você precisa falar a verdade. E isso pode trazer no momento uma angústia, uma tristeza, porque você sabe que pode acontecer, que você vai perder o teu emprego. Porque você está sendo um cristão verdadeiro. Às vezes dentro da tua casa você precisa tomar um posicionamento de um cristão verdadeiro naquele lugar. E as pessoas, os teus familiares não entendem isso. E você acaba levando, às vezes, xingões, ou às vezes o teu esposo não compreende que você precisa estar na igreja, ou às vezes o teu esposo não compreende que você vai ter um momento com Deus. E isso acaba trazendo alguns problemas na nossa vida, trazendo alguns sentimentos ruins. Mas a palavra de Deus nos falou que nós não podemos andar ansiosos com coisa alguma. Às vezes você tem algum projeto na tua vida
e isso não se concretizou, isso não aconteceu ainda, e você fica ansioso para que acontecesse. Ou às vezes a gente vê aqui no testemunho, aqui na igreja mesmo, que as pessoas vêm falar: não, eu conversei com o pastor, ele me deu a direção, mas daí não aconteceu, fui lá e conversei com mais um pastor. E você vê assim, é que a pessoa, ela está ansiosa para que aquele milagre acontecesse, para que aquilo acontecesse já. Às vezes está precisando do emprego, você não quer o emprego daqui 3 meses, porque a conta vai chegar já. O alimento você precisa dar para a tua família já. E às vezes, por causa de demorar, a gente fica ansioso em acontecer algo, para que aconteça conforme a gente quer. Mas a palavra de Deus fala que nós não devemos andar assim. Nós devemos acreditar que as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas já estão diante de Deus. E Ele será capaz de pegar e nos abençoar. E mesmo as coisas não acontecendo conforme a gente deseja, nós cremos que o Deus nosso é poderoso para resolver isso. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Além do mais, Jesus Cristo morreu, mas quem de nós viu? Mas nós, quando perguntamos para nós se nós somos salvos, nós com alegria falamos: sim, eu tenho a salvação. Mas qual de nós viu Jesus Cristo sendo crucificado? E qual de nós viu Jesus Cristo sendo ressuscitado? Mas nós cremos nisso, nós cremos na salvação. Quantos de nós que às vezes está com uma enfermidade e ainda está sentindo a dor e fala: mas Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. A dor está ali, mas você vê a obra de Jesus Cristo. Muitas vezes vemos nossa família indo à perdição, fazendo coisas erradas, mas a palavra de Deus fala que a nossa família servirá ao Senhor. Nossos olhos estão vendo algo diferente, mas pela fé nós acreditamos que eles serão salvos. E a nossa vida é assim, é pela fé, é acreditando em Jesus Cristo. Nós não vivemos como o mundo vê, correndo atrás de várias coisas. Os jovens não conseguem ficar parados em um lugar por causa que a ansiedade toma conta do coração. Precisa estar junto com pessoas, precisa estar junto com um amigo, precisa sair de uma balada, precisa sair de um restaurante, ir para o próximo, outro evento. Eu preciso de uma música que me motiva, eu preciso de algo diferente, eu preciso de uma namorada. Não, mas não basta só namorado, eu preciso de um esposo. Mas quando se casa ainda não é suficiente. Mas ela está esperando algo, essas pessoas estão esperando algo. As outras pessoas precisam sempre estar em evidência. Se uma pessoa não pegar e fazer um comentário bom sobre ela, não está suficiente. Precisa estar em evidência, precisa de elogios para que isso a alegre, para que isso a motive. No relacionamento lá fora, as pessoas precisam ouvir do seu cônjuge que a ama, precisa de flores, precisa de obras para mostrar que a ama de verdade, para que senão o casamento não está suficiente, não está feliz. Mas o cristão, ele é diferente. O cristão, ele tem paz. O cristão, ele pode ficar sozinho, sem nenhuma pessoa, mas a paz ainda está sobre ele. O cristão não precisa estar rodeado de pessoas falando bem dela, para que ela saiba que ela é amada. Um cristão não precisa estar tudo ok com os status que o mundo põe, para ela estar feliz, para ela estar alegre. O cristão não, ele olha para a obra de Cristo, e isso a motiva a ser feliz, isso motiva a trazer tranquilidade, isso motiva ela a trazer paz, isso motiva ela a ser alegre. Nós não devemos andar ansiosos, mas nós devemos seguir confiando em Jesus Cristo, porque se nós andamos ansiosos, significa que nós não estamos acreditando na obra redentora de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo, ela é maravilhosa para que a gente renuncie ela.
Por isso que Deus, quando Ele vem trazer uma palavra dessa, que nós devemos andar em tranquilidade, é por causa que Ele não gosta que nós vivamos tristes. Deus não quer ver você triste. Deus não quer ver você com uma enfermidade causada pela angústias. Quantas mulheres que passam por problema de saúde e ela é orado por elas e elas são curadas, mas logo mais elas estão novamente com um problema. Isso muitas vezes causado pela ansiedade. Muitas pessoas não conseguem dormir durante a noite por causa da ansiedade que toma conta. Fica pensando no que tem de fazer amanhã, fica pensando no trabalho que precisa cumprir, as metas, os projetos que precisa cumprir no outro dia, e acaba perdendo uma noite de sono pela ansiedade, por ficar pensando nessas coisas. Nós somos do céu, estamos aqui só de passagem. Então nós não podemos viver olhando apenas essas obras terrenas, essas coisas terrenas, mas nós precisamos viver aqui na terra, felizes, mas acreditando que nós somos lá do alto. Estamos aqui só de passagem. Amém? Vamos para o próximo versículo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar nossos corações dessas coisas. Vai guardar nosso coração daquele sentimento apertado de tristeza, daquele sentimento que a tua vida já não vale mais a pena, daquele sentimento que não vale mais a pena você orar pela tua família, aquele sentimento do que você nunca será bem-sucedido no teu trabalho, aquele sentimento que você nunca será bem-sucedido como esposa, como esposo, como filho. Deus vai guardar vocês desses sentimentos. Deus vai nos guardar desses sentimentos para que a gente viva em alegria, viva em abundância. Eu gostaria que vocês também abrissem em 2 Timóteo. Segunda Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia. Tem algumas versões que está escrito espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui Paulo está falando a Timóteo, né, referente ao ministério, referente ao chamado de Timóteo. Que sobre ele não estava o espírito do medo, não estava o espírito de covardia. E quando eu soube que ia ministrar essa palavra, Deus falou para mim sobre o medo. Que muitas pessoas acabam vivendo com medo da vida. Se sai de casa com teu carro, você tem medo de que aconteça um acidente. Você pega e fala para o teu filho em algum lugar, mas você não fica em paz, porque você tem medo que uma tragédia aconteça com ele. E eu tenho certeza que Deus falou isso para mim, porque tem uma pessoa aqui neste lugar que está assim, dessa forma, com medo. Qualquer situação da tua vida, você fica com medo. Você pensa sempre o pior, que vai acontecer o pior na tua vida. Mas a palavra de Deus fala que nós não temos o espírito de covardia, nós não temos o espírito de medo, mas sim de poder. Então que a partir de agora você acredite no senhorio de Jesus Cristo, que se Ele entregou a tua vida, e você entregou a vida a Ele, você não precisa mais andar com medo que a tua família se acidente, medo que o teu trabalho você ganhe a conta, que você ganhe a dispensa.
para você não andar mais com medo, mas em tranquilidade. E se você não entregou a tua vida a Jesus, essa pessoa que está sentindo medo, se você não entregou a tua vida a Jesus, eu gostaria que você nessa noite entregasse a tua vida a Ele, para que esse medo suma da tua vida, para que você não viva dessa forma. Se uma tua vida for entregue a Jesus Cristo, agora é Ele que vai tomar conta. Amém? Gostaria que vocês fossem para o próximo versículo. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Segunda Coríntios, capítulo 4, 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterna glória de peso acima de toda comparação. Não atendendo-nos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não veem são eternas. Sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Como eu falei, nós não devemos andarmos preocupados com as coisas terrenas. Uma vez que a nossa vida é entregue a Jesus Cristo, agora Ele é nosso dono. E Ele é capaz de nos abençoar e trazer uma vida em abundância. Ele conquistou para nós a salvação. Algo que nós não pedimos, alguns de nós nem sabíamos que precisava disso. E Ele cuidou disso para nós. Ele fala a respeito da enfermidade, que Ele levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Ele fala também que se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Nós temos a certeza da salvação, que se nós se desligar daqui nesse momento, nós iremos para o céu. Então todas essas coisas já estão em Jesus Cristo, já está proporcionado em Jesus Cristo. E não precisamos mais nos esforçarmos para isso, porque Jesus Cristo já conseguiu. Quando eu estava na casa da minha mãe e dos meus pais, quando eu ia fazer compra, um exemplo bem bobo, mas quando eu ia fazer compra com eles, eu não calculava quanto eu ia gastar no mercado, porque além do mais, quem ia pagar eram eles. Depois eu casei e comecei a calcular, que daí era eu que ia pagar. Mas eu vivia em uma tranquilidade, por causa que eu sabia que meus pais iam pagar aquilo lá. E da mesma forma, nós cristãos também temos que ser assim, viver em tranquilidade, porque sabemos quem é nosso Pai, que é Deus. E por isso que nós nos alegramos, por isso que nós somos felizes, por isso que nós somos pessoas que andamos em paz, em alegria, porque nós andamos pela fé e vemos a obra redentora de Jesus Cristo. E não precisamos nos esforçarmos, porque já está garantido nele, já está garantido em Cristo. E agora nós só precisamos usufruir disso. Amém?